Se você acha que estamos vivendo o fim do mundo, eu tenho uma notícia. Os seus antepassados também achavam. E não apenas achavam, eles tinham certeza. A cada grande crise da história, surgiram pessoas convencidas de que estavam assistindo aos últimos capítulos da humanidade. Quando o Império Romano começou a cair, muitos acreditavam que a civilização estava acabando. Afinal, se Roma era o centro do mundo conhecido, o que sobraria depois dela? Séculos mais tarde veio a peste negra. Milhões morreram. Cidades foram devastadas. E muita gente concluiu que aquele era o Apocalipse. Depois chegou o ano 1000. Sim, o ano 1000. Havia quem acreditasse que a virada do milênio marcaria o fim dos tempos. Mas o dia seguinte chegou e o mundo continuou existindo. O curioso é que cada geração costuma acreditar que os seus problemas são únicos, como se ninguém antes tivesse enfrentado o medo, incerteza e grandes crises. Mas a história mostra exatamente o contrário. O medo do fim é quase uma tradição da humanidade. E até agora, a humanidade tem um hábito irritante: sobreviver. Mas espere até chegarmos ao século XX, porque aí o mundo realmente começou a parecer um lugar impossível de salvar. Se as gerações anteriores exageravam, o século XX parecia ter argumentos bem mais convincentes. Primeira Guerra Mundial, milhões de mortos e uma destruição sem precedentes. Pouco depois, uma pandemia de gripe matou milhões ao redor do planeta. E quando tudo parecia melhorar, veio a Segunda Guerra Mundial. Holocausto, bombas atômicas, cidades inteiras desaparecendo em segundos. Se existiu um momento em que alguém poderia olhar para o mundo e dizer: agora acabou, provavelmente era esse. Mas não acabou. Depois veio a Guerra Fria. Durante décadas, milhões de pessoas viveram com medo de uma guerra nuclear. Parece roteiro de cinema, mas era realidade. Então chegamos ao século XXI, a era da tecnologia e da internet. E foi justamente aí que apareceu a Covid-19. As ruas ficaram vazias, as escolas fecharam, os aeroportos pararam. Teve gente desinfetando compras e usando álcool em gel como se fosse um item de sobrevivência. Durante meses, parecia que o mundo inteiro estava parado. E mais uma vez, muita gente pensou: pronto, agora acabou. Só que não acabou. E é exatamente aí que a história fica interessante. Hoje o roteiro mudou, mas o sentimento continua o mesmo. Agora nos preocupamos com inteligência artificial, mudanças climáticas, crises econômicas, conflitos internacionais, e com as redes sociais, que conseguem transformar qualquer notícia em um possível fim do mundo, antes mesmo do café da manhã. Mais uma vez, existe gente convencida de que estamos vivendo os últimos capítulos da humanidade. Mas a história ensina uma lição importante. O mundo raramente acaba, ele muda.
A queda de impérios mudou o mundo. As guerras mudaram o mundo. As pandemias mudaram o mundo. A Revolução Industrial mudou o mundo. A internet mudou o mundo. E a inteligência artificial provavelmente também mudará. A questão não é se estamos vivendo uma transformação. A questão é como lidar com ela. Talvez o maior talento da humanidade não seja construir impérios ou criar tecnologias, seja continuar existindo apesar de todas as previsões contrárias. Porque até agora a história é basicamente uma sequência de pessoas anunciando o fim do mundo e o mundo aparecendo no dia seguinte para desmentir. Gostou? Então, manda para aquele seu amigo que já sobreviveu a vários apocalipses e continua anunciando o próximo da semana que vem. Tem uma dúvida? Uma sugestão? Coloque aqui nos comentários. Quem sabe não vire tema do próximo. E aí a história